A recompensa da honra. Capítulo 16. Honre a todos. Vamos falar brevemente sobre honrar as pessoas que estão fora da nossa casa, na igreja ou no escritório. Em suma, são aqueles com quem entramos em contato na vida diária. Pedro diz simplesmente: tratai todos com honra. 1 Pedro 2,17. Não poderia ser mais simples. Vamos dar uma olhada em algumas outras versões. Demonstre respeito por todos os homens. Trate-os honrosamente. Tratem todos que encontrarem com dignidade e, novamente, demonstre respeito por todos. Esses são os que Jesus afetuosamente mencionou como sendo o nosso próximo. Você provavelmente já ouviu a famosa história. Vamos lê-las a seguir. Certa vez havia um homem que ia de Jerusalém para Jericó. No caminho ele foi atacado por ladrões. Eles tiraram suas roupas, bateram nele e fugiram, deixando-o quase morto. Felizmente, um sacerdote estava seguindo seus caminhos pela mesma estrada. Porém, quando viu, atravessou para o outro lado. Então, um levita, um homem religioso, apareceu e ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que passava por aquela estrada chegou até ele. Quando viu o estado do homem, seu coração moveu-se de compaixão. Ele lhe deu os primeiros socorros, desinfetando e colocando ataduras nas suas feridas. Então ele o colocou no seu burrinho, levou até uma hospedaria e fez com que ele ficasse confortável. De manhã ele tomou 2 moedas de prata e deu aos hospedeiros, dizendo: cuide bem dele. Se custar mais do que isto, coloque na minha conta, e eu lhe pagarei quando voltar. O que acha? Qual dos três foi o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que tratou com bondade, respondeu o erudito religioso. E Jesus disse: vai e faça o mesmo. Lucas 10, 30, 37. O sacerdote e o levita não viram o homem moribundo como alguém de valor. O samaritano e o estrangeiro, sim. As Escrituras declaram especificamente: seu coração moveu-se de compaixão. Mais uma vez, toda verdadeira honra tem origem no coração. Ele dedicou tempo para dar ao homem ferido o que lhe era necessário para viver. E até foi além das necessidades, colocando-o em uma hospedagem. Na verdade, ele pagou uma estadia de 2 dias para alguém que ele nunca havia visto antes. Ele não precisou ouvir nenhuma palavra da parte de Deus, nem teve de orar a respeito, com o coração cheio de amor, compaixão e respeito pelas outras pessoas. Ele fez o que era necessário. Este é o exemplo clássico de alguém que honra todas as pessoas. Exemplos dos dias de hoje. Uma das grandes histórias dos dias atuais que exemplificam esse princípio ocorreu com meu amigo Bill Wilson. A mãe de Bill deixou-o sentado em um bueiro quando ele era apenas um garotinho de 11 anos. Ela lhe disse para ficar ali, sem se mexer, até que ela voltasse. Ela nunca voltou. Um homem cristão encontrou-o e pagou para Bill frequentar seu acampamento de verão. A atitude altruísta daquele homem colocou algo em ação. Anos depois, Bill Wilson fundou e hoje dirige o Metro Ministries, que ajuda mais de 20.000 crianças na cidade de Nova York todas as semanas. Ele ainda dirige um ônibus e, juntamente com a sua equipe e voluntários, alcança bairros altamente necessitados para ensinar o Evangelho, tanto com ações quanto com palavras. É um ministério impressionante, um ministério que salvou milhares de vidas, não apenas na cidade de Nova York, como também em outros lugares. Bill inspirou pessoas em níveis nacionais e internacionais a valorizarem as crianças indefesas e estabelecer diversos Metro Ministries em todo o mundo. Há muitos como Bill que ajudam pessoas menos favorecidas ou desprotegidas, e nós podemos auxiliá-las nisso. Mas como? Uma das melhores maneiras é apoiando seu esforço através da oração e de dinheiro. Você pode imaginar o que aconteceria se cada pessoa que professasse o cristianismo desse alguma coisa todos os meses para um ministério como esse?
Você poderia imaginar quantos viriam para o reino? Imagine um homem ferido da parábola de Jesus como pecador e o samaritano como o verdadeiro crente. Depois de ter sido cuidado, ele teria ouvido com prazer o evangelho que o samaritano pregasse. No entanto, se o sacerdote ou o levita fossem o cristão, o homem ferido não iria querer ter nada a ver com o evangelho deles. Quando o amor de Deus arde em nosso coração, valorizamos todos os homens e nos unimos financeiramente a ministério como este, que ajuda os que estão desesperadamente necessitados, ao mesmo tempo proclamando as boas novas do Evangelho a eles. Outra forma de ajudar é unindo-nos à equipe deles. Você não precisa se mudar para Brooklyn, em Nova York, ou para outra cidade distante, onde estão localizados ministérios como o de Bill. Envolva-se em uma das atividades de evangelismo da sua igreja, mesmo que seja um dia por mês. Você estará tocando vidas de forma organizada para alcançar pessoas necessitadas. Juntos podemos fazer muito mais do que sozinhos, embora isso não deveria limitar o esforço individual exemplificado pelo samaritano. No entanto, as Escrituras enfatizam o quanto mais podemos realizar em cooperação com outros. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Levítico 28:8. A nossa eficácia aumenta quando nos unimos. Devemos nos lembrar que Deus organizou a igreja de tal maneira que precisamos um dos outros para sermos eficazes. Paulo afirma que o corpo de Cristo crescerá quando todos os membros trabalharem juntos. Efésios 4:16. Esta é outra razão importante para estarmos plantados na igreja local organizada. O ponto principal, portanto, é: se cada crente fizer a sua parte, tanto individualmente quanto através dos ministérios estruturados, quantas outras histórias como a de Bill Wilson teríamos? Por mais importante que o ministério de Bill Wilson seja, não podemos parar por aí. Existem multidões incontáveis de pessoas que não estão na pobreza, que possuem tudo o que precisam, e até mesmo os luxos dessa vida, mas que estão sofrendo ou que se encontram em situações de miséria, porém na alma. Algumas dessas pessoas estão nos bairros de classe alta, e não somente nos bairros decadentes. Em suma, elas estão em todas as partes. Podemos encontrá-las nos armazéns, no shopping, no trabalho, a humanidade solitária e sofredora, que precisa ser valorizada. Eles também são o nosso próximo. Nós não nos deparamos com essas todos os dias. Às vezes, por estarmos concentrados demais em nossos próprios negócios, não percebemos a necessidade delas. Quanto mais os anos passam, mais percebo o quanto é fácil estender a mão para ajudar essas pessoas. Tudo começa quando simplesmente recebemos em nosso coração a responsabilidade de honrar todas as pessoas. Se fizermos isso, nós tornaremos sensíveis e seremos guiados muitas vezes inconscientemente pelo Espírito de Deus, e a vida diária se tornará um mistério contínuo. Quando você honra as pessoas, você não as ignorará nem falará de forma rude com aqueles que Deus colocar em seu caminho. Em vez disso, você andará em um fluxo divino que traz as águas vivas dos céus aos que têm o coração triste. Uma passagem que amo é a qual tenho me apegado por anos com relação a essas pessoas é: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boas palavras aos cansados. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me ao ouvido para que eu ouça como os eruditos. Isaías 54. Você pode crer que Deus cumprirá esta promessa? Muitos não falam com as pessoas com medo de que possam dizer alguma insensatez.
Se você simplesmente acreditar na palavra de Deus que está neste versículo, você poderá saber com confiança que suas palavras trarão vida, cura e força aos que estão esgotados e carentes em sua alma. Mas ainda não terminamos, porque isso vai mais além. O termo todos os homens vai além dos carentes. Todos que cruzarem nosso caminho florescerão se os honrarmos. Cada palavra bondosa dita com o coração ministrará vida aos que a ouvirem. Essencialmente, isso inclui as milhares de pessoas com quem entramos em contato diariamente, muitas das quais só veremos uma vez. Pode ser a pessoa que encontramos no elevador, a aeromoça ou a operadora com quem falamos ao telefone. Podemos honrá-la com um cumprimento caloroso ou apenas com um sorriso sincero. Recentemente, enquanto eu estava andando em um parque em Londres, uma senhora do Oriente Médio estava andando em minha direção com a cabeça baixa. Fui movido de compaixão por ela. Imaginei que ela não estivesse acostumada a ser tratada como alguém de valor, principalmente por homem. Meu coração se moveu por ela. Então, dei-lhe um bom dia, propositalmente caloroso e de coração. Quase pude ouvir os pensamentos dela. Por que um homem adental falaria com tanta gentileza a uma estranha, e ainda por ser uma mulher? Mas antes que ela pudesse se ater a essa questão, o seu desejo de ser valorizada assumiu o controle e toda a sua fisionomia mudou. Ela respondeu timidamente ao cumprimento. Provavelmente não a verei mais nesta vida, mas acredito que o amor de Deus que se estendeu até ela a partir do meu coração semeou uma semente eterna que um dia gerará frutos. Podemos ter fé quanto a isso. Vamos viver no Espírito e crer que não existimos apenas, mas que somos embaixadores que vivem no poder sobrenatural de Deus para trazer vida às pessoas. É difícil sorrir para as pessoas? É muito difícil acreditar que cada palavra nossa ministrará vida. Sim, e se lhe faltar a fé no poder de Deus e a honra por todas as pessoas está em falta em seu coração. Mas se você orar e pedir a Deus para colocar a honra genuína em seu coração por aqueles por quem ele morreu, ele o fará, porque este é o seu desejo, um modo de vida. Quando você pedir a Deus para colocar a honra em seu coração por todas as pessoas, toda a sua vida será transformada. Você tratará o garçom ou a garçonete de uma forma muito diferente. Você não olhará simplesmente o menu e fará o seu pedido. Você os olhará nos olhos, o cumprimentará assim que ele se aproximar da sua mesa. Você perguntará ao garçom ou à garçonete qual é o seu nome antes de fazer o seu pedido. Cada vez que ele vier se dirigir a você ou você a ela, você o chamará pelo nome. E o que é mais importante, você agradecerá verbalmente e financeiramente por ele estar lhe servindo aquela refeição. Não deixe uma gorjeta de 10% se você pode o valorizar deixando uma gorjeta de 20 ou até de 25%. Faça sempre mais do que o padrão. Não se contente com o que é comum. Pergunte a si mesmo quanto aquele garçom é valioso. A resposta é aquela da qual você já deveria estar bem ciente. Ele é precioso bastante para que Jesus morresse por ele. Entristeço-me ao dizer que houve algumas poucas ocasiões em que alguns ministros me levaram para comer fora. Tive de observar a gorjeta miserável que deixaram para a pessoa que nos serviu. Em um desses incidentes, a gorjeta era tão vergonhosa que eu tinha de fazer alguma coisa. O pastor e eu estávamos nos dirigindo para o estacionamento quando eu simplesmente disse: vá na frente e pegue o seu carro. Preciso voltar ao restaurante. Enquanto ele pegava o veículo, voltei para deixar uma gorjeta maior na mesa. Como a pessoa que nos serviu poderia ser tratada de forma tão humilhante, principalmente quando ela sabia que havíamos saído de um culto? Lembro-me de uma certa ocasião. Liz e eu deixamos uma gorjeta de 50% para a pessoa que havia nos servido.
Ela sabia que estávamos no ministério, pois havia ouvido nossa conversa. Para ela, nós éramos o link com Deus e ela precisava saber que ele a valorizava. Saímos antes que ela descobrisse quanto havíamos dado, mas tenho certeza de que ela foi tocada e que o bom perfume do Salvador foi deixado dentro dela. Paulo diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos como nós que se perdem. A visão que ela tem do ministério agora é provavelmente positiva, e isso manterá aberta para receber de outras pessoas no futuro. Quando honramos aqueles que nos servem, muitas vezes recebemos um tratamento favorável, porção maiores, comida extra, melhor serviço ou outras surpresas. Os crentes não devem dar honra por este motivo, mas ainda assim é uma bênção. Lisa e eu muitas vezes utilizamos os estacionamentos VIPs do aeroporto. Por viajarmos tanto, eles passaram a reconhecer nosso carro. Quando há poucas pessoas trabalhando, eles praticamente correm para o nosso carro para serem os primeiros a nos servir. Por quê? Porque nós damos a boa gorjeta. Também agradecemos a eles e perguntamos como vão as coisas com eles e sua família. No nosso aeroporto, há um estacionamento VIP coberto, protegido do tempo e outras vagas que ficam ao ar livre, vulneráveis ao clima. Meu carro é sempre colocado na área coberta. Isso se chama a recompensa da honra. No supermercado, local onde costumamos comprar, acontece o mesmo. Já aconteceu de convidados de fora da cidade irem até lá comigo e com Lisa e comentarem: quem não conhece vocês nessa loja? Não é pelo fato de sermos escritores ou ministro renomado. Na verdade, a maioria das pessoas não sabem disso. É porque falamos com eles e perguntamos sobre os negócios deles. Alguns que sabem quem somos já nos pediram para orar em momentos difíceis. O rosto deles se ilumina quando entramos e muitas vezes recebemos porções ainda mais os descontos que os outros não recebem. Mais uma vez, será que nós os honramos para termos favor extra? Não, mil vezes não. Nós fazemos isso porque Deus nos deu a responsabilidade de honrar a todos. Os exemplos práticos. Deixe-me lhe dar alguns exemplos práticos de como honrar a todos. Quando você encontrar uma pessoa, olhe nos olhos, dirija-se a ela gentilmente, deixe claro para ela que ela é importante para você. Não procure simplesmente cumprir a sua agenda, ou seja, o pedido, a compra, a encomenda, etc. Em vez disso, tire um minuto para perguntar como ela vai. Se o tempo permitir, não faça somente uma pergunta, mas investigue e procure saber o que é importante para ela. Uma vez que a pessoa saiba que você se importa com ela, a porta estará aberta para que ela lhe ofereça o maior de todos os presentes, o Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, se você não demonstrar que a valoriza e tentar levar o Evangelho, geralmente ela sentirá que está sendo usada, e você terá mais um quase novo convertido para acrescentar à sua coleção. Pense nas coisas que você pode fazer para as outras pessoas, além do esperado. Dê a ela um pequeno presente, uma gorjeta, quando não for necessário. Ou ajude em uma tarefa. Ofereça uma Coca-Cola ao lixeiro, ou dê um pouco de comida a alguém que está trabalhando na sua casa. Retire a neve da entrada do seu vizinho, corte a grama dele de surpresa. Passa a ser divertido honrar as pessoas, principalmente quando aquilo não era esperado. Essas pequenas coisas são o que mostrará a sua diferença e dará a elas o desejo de ouvirem a mensagem de Jesus Cristo. Mais uma vez, o mais importante é pedir a Deus que coloque a verdadeira honra em seu coração por todas as pessoas. Se você tentar honrá-las sem que isso esteja em seu coração, parecerá falso, ou, na melhor das hipóteses, superficial. Na verdade, terá o efeito oposto do que você espera. Não é difícil detectar a falta de sinceridade. A maioria das pessoas pode senti-la.
Ao encerrarmos o capítulo final, vamos orar juntos e pedir a Deus para colocar a verdadeira honra em nosso coração. A palavra de Deus neste livro tem edificado a sua fé e a sua fome por isso. Tudo o que temos a fazer é pedir. Mas antes de fazermos isto, há um ponto final importante que precisamos abordar.